como a Carol falou, quando ela me encontrou e veio falar comigo depois, ela me explicou sobre o projeto, né, e o evento, e me pediu para que falasse um pouquinho sobre essa dimensão do professor leitor e da professora leitora, né? Que problemas, que questões, que potencialidades, que ausências, como que é atravessada, de que é feita essa identidade, né? E se ela é uma identidade que está garantida, que não está, se ela está em construção, como que é isso, especialmente dentro do contexto brasileiro. Então, o título da minha fala, que eu pensei para hoje, é Educação Literária e Formação Docente, reflexões sobre a dimensão do professor leitor. Entendendo que, para esse trabalho, que inclusive vai ser desenvolvido por vocês ao longo desse ano, aconteça, há alguns pressupostos, né? Assim, e desses pressupostos, no meu entendimento, é, de fato, esse reconhecimento do professor enquanto um professor leitor e leitor de literatura, né? Um leitor especialista, que se reconhece como um especialista, né? E que se vê nesse papel, nessa função social de contribuir para a formação de leitores, mas ele mesmo se entende como leitor. Esse é um pressuposto importante, mas que não está garantido, né? Que é uma identidade frágil ainda, se a gente for pensar no nosso contexto educacional. E aí, Thaís, né? Thaís pode passar. Como que eu pensei para a gente seguir na nossa conversa? Primeiro eu vou falar, a Carol já me apresentou aí no currículo Lattes, mas assim, da onde que eu falo, né? De onde que partem as minhas reflexões, para falar um pouquinho, situar um pouquinho vocês. Depois eu vou trazer algumas questões motivadoras, assim, algumas perguntas, e que não sei se a gente vai responder, talvez a gente saia com mais perguntas, mas é disso mesmo que se trata, né? A pesquisa e a reflexão. Então, Carol, eu roubei o Ler é um Convite Seu, mas não significa que eu vou criticar. Eu só fiquei, eu assim, vou pegar esse gancho. Eu roubei o seu título, na verdade. Ele me ajudou a pensar. E aí depois a gente vai, a partir dessas perguntas, seguir para alguns caminhos de reflexão, assim, identificação de alguns problemas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre formação inicial e um pouquinho sobre o próprio percurso do ensino de literatura. Para daí chegar nessa reflexão da identidade docente e leitura literária, a dimensão do professor leitor a partir de uma experiência. Então, eu trago um relato de experiência também, porque eu entendo que o relato, ele às vezes ilumina, ele é muito bom para iluminar algumas questões que às vezes ficam na teoria, e ele pode nos ajudar a construir algumas pontes, né, e chegar a alguns lugares também. Então, é isso, assim, vamos finalizar. Eu vou falar, confesso para vocês que vou falar um pouquinho, vou falar bastante, mas depois a gente vai conversar. Então, pode passar, Thaís. Bom, primeiro, eu queria começar com uma citação, provocação, que pelo menos eu me sinto muito provocada por essa fala da Glória Pondé, que eu utilizo muito na minha tese. A Glória Pondé, ela foi uma grande professora e grande pesquisadora em literatura infantil e juvenil. Ela criou o departamento, Ana Clélia está aí, pode até me corrigir, mas ela criou o departamento de literatura infantil e juvenil da UFRJ. Então, foi uma professora extremamente relevante nos estudos de formação do leitor literário, né, e nos estudos de literatura infantil e juvenil. E uma professora muito consciente do seu papel, né? E aí, lá no memorial que ela escreve, ela fala, para titular, né, que virou um livro, inclusive, ela faz uma pergunta, que é assim, qual é o papel da educação pública para o próximo milênio? Quais são os desafios? Qual é o papel? Né? Isso ela faz lá na década de 90, essa pergunta. E aí, ao final do texto dela, ela faz essa observação.
pelo resgate da vida cotidiana, através da multiplicação de pequenos grupos e teias de relações existenciais. Pela retomada desse tipo de solidariedade perdida, opera-se a reapropriação da existência real, que está na base do poder do povo. Os grupos, as pequenas comunidades, as redes de relações por afinidade ou por proximidade, que se preocupam com as relações sociais próximas e com a questão da leitura em nossa sociedade. Sem mudarmos esse panorama, não é a literatura que morre, mas é o leitor que não consegue nascer. Então, eu acho muito bonito, me sinto muito tocado por essa parte. Primeiro que eu entendo que o que esse projeto, né, que vocês estão desenvolvendo aí no Sul, ele é um projeto que tem um pouco essa pegada, né? Assim, como que vocês estão se propondo a construir esses pequenos grupos e essas teias e a construção do saber por meio dessa rede, né? E dessa partilha do conhecimento via experiência. E aí, o que ela fala ao final é muito importante, né? Que é a noção de que o leitor não é uma identidade dada, mas é algo construído. O leitor é uma construção social, né? Que vai se alterando, se modificando, vai se invisibilizando, né? Vai sendo possível para alguns grupos e outros não. Então, o leitor, ele não é uma identidade dada naturalmente, mas é algo que a gente constrói, tanto para o estudante quanto para nós, professores, né? Pode passar, cara. Thaís. Então, da onde que eu falo? Como a Carol falou, eu também sou professora do Colégio de Aplicação, né? Assim como ela. E aí, o Colégio de Aplicação, ele é um campo de estágio prioritário, né? Lá na UFRJ, assim, ele não é o único campo de estágio, até porque a gente não tem condição física mesmo, estrutural de dar conta de todos os licenciandos, que a gente denomina os estagiários como licenciandos, mas ele é um campo prioritário. Por quê? Porque nós, no nosso trabalho, no meu trabalho cotidiano, está previsto o meu trabalho com os licenciandos, né? Eles se inscrevem, vão até a escola e vão observar o trabalho da gente, ficam com uma turma, fazem coparticipação, participam do planejamento, da execução, tudo, assim, eles vivem todo um dia a dia, todo o cotidiano do professor e da escola, participam dos eventos, reunião de série, conselho de classe, tudo. Então, ele é um campo prioritário e toda semana a gente tem uma reunião de orientação, em que a gente discute o que está acontecendo, a gente planeja, a gente questiona o planejamento, a gente lê, enfim, tudo isso acontece no momento de supervisão, de orientação. Então, é interessante porque o meu lugar nesse colégio é um lugar fronteiriço, porque eu estou na educação básica e também eu recebo esses estudantes que estão em final de graduação, então é possível perceber muito claramente as questões que eles trazem, né, os problemas, as ausências e as potências, e como que isso reverbera na escola, e como que a escola e o estágio pode transformar essa vivência e essas lacunas da formação, né? E o CAP, né, os colégios de aplicação, também são um campo de produção científica, que inclusive devem ser mais, né, devem se assumir como função social esse lugar de produção científica sobre formação docente, sobre as práticas de ensino, práticas de aprendizagem, né? Por isso que eu achei tão bom a gente se encontrar, Carol, porque eu acho que a gente tem que fortalecer e ampliar esses estudos relacionados à educação literária, é preciso reverberar, né, essas práticas. Então, eu achei muito feliz esse encontro. E nesse trabalho eu tenho 3 identidades aí que mobilizo, né? A de professora autor, a de professora leitora e a de professora pesquisadora. Entendendo que todos nós, professores da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, da rede privada, somos pesquisadores da nossa prática. Mas existem espaços que são tão precarizados que o professor nem consegue se ver dessa maneira, né? E também estou desenvolvendo a pesquisa no âmbito do doutorado, como a Carol disse, eu estudo os diários de leitura produzidos pelos meus alunos, que é um pouco do relato que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Pode passar. E aí vem o que eu roubei da Caroline, que é a questão do convite, né? O nome do projeto é A Leitura é um Convite, o
o livro é um convite, né? E aí eu fiquei pensando nisso como uma pergunta e não como uma afirmação. E por quê? Porque está errado? Não, porque eu acho que não é algo que está dado. Assim como o leitor é uma construção social, para ler ser de fato um convite, há algumas questões de contexto que devem estar mobilizadas para isso. Né? E aí, primeiro, a gente pode começar a pensar: ler é um convite. Esse convite chega para todos, de fato? Né? Existe uma democratização do acesso a esse livro? Então, assim, esse convite está chegando para todo mundo ou está ficando no meio do caminho? Né? Se está ficando no meio do caminho, por que está? Quem é que faz esse convite? Né? Quem são os atores sociais, os sujeitos que devem ou que deveriam protagonizar esse convite? Aí eu digo que são territórios em disputa, porque o papel do professor leitor, esse leitor especialista, né, que somos nós, ele é um papel fundamental, mas muitas vezes, por várias questões que nós vamos tratar aqui hoje, isso não acontece. Não é o professor que faz esse convite, ou ele não protagoniza esse convite, ou ele não consegue dar conta, né, por uma série de fatores, de fazer esse convite. Né? E aí você tem uma disputa ali, por exemplo, o mercado editorial, ele sabe fazer esse convite, sob outras perspectivas, com outra roupagem, né, com diferentes objetivos, mas ele acaba fazendo. Ele se apropria de uma lacuna que muitas vezes a escola não dá conta e ele vai se apropriando disso. Então, é um território em disputa, mas que o professor seria e é um grande protagonista, né, nesse fazer o convite. E aí também, não é como é que faz esse convite, né? Tipo aqui, ó, lê aqui o livro, né? O livro está aqui, já é só ler. Não, né? Assim, a gente, para fazer o convite, tem até a ver um pouco com o que a Petit fala aqui embaixo, né? Que eu fiquei lembrando dessa citação, Michelle Petit, que é uma antropóloga francesa que estuda a leitura. E ela estuda muito a relação dos jovens com a leitura, inclusive. E aí ela fala assim: a literatura é uma arte que mais se transmite do que se ensina. E aí a gente pode pensar várias questões sobre isso, né? Assim, então, literatura não se ensina? Não, se ensina, ao meu ver, se ensina. Mas, assim, o que ela está falando? Ela está falando um pouco sobre essa relação do convite, né? Assim, existe uma transmissão, algo que vai de experiência leitora para experiência leitora. E aí você transmite o quê? Você transmite desejo, entusiasmo, desafio, perguntas, né? O que você transmite? Isso também depende do modo. E aí a gente está falando de processos de mediação, de intermediação, né? E do pressuposto de que existe um sujeito que vai receber esse convite, né? Não é só o livro, mas é o sujeito que se relaciona com esse livro. Então, a valorização desses sujeitos leitores. Para cada sujeito, talvez um convite diferente, uma maneira de convidar diferente, né? Então, são muitas variáveis nessa afirmação, né? Pode passar, Carol. E aí a gente começa a se aproximar dessa identidade, né, do professor, já que o professor ele é uma figura muito importante na elaboração desse convite, né? Será que a gente se vê de fato como professor de literatura? E aí, assim, eu vou falar do meu lugar, né, como professora aqui no Rio de Janeiro, da minha formação, que foi muito ausente em relação à formação como professora de literatura, né? Eu me fiz professora de literatura sendo tipo, vai, descobri fazendo, né? Errando muito e, enfim. Mas essa identidade não me foi apresentada, principalmente se eu estou falando do lugar de professora do ensino fundamental 2, né? Em que não existe nem a disciplina literatura, né? No ensino médio existe a disciplina literatura, o que não garante que exista a literatura, né? Tampouco a leitura literária. Mas para o professor da educação do ensino fundamental 2, como é que é? Qual é o lugar da literatura? Eu sou professor de literatura, né? Então, existe um fenômeno
né, identificando aí os problemas, existe um fenômeno de invisibilização dessa dimensão, né? E muitas vezes do próprio docente, porque essa invisibilização ela vai sendo construída lá na graduação, né, ou até antes lá na escola, e a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, e a gente vai entender melhor isso, mas existe uma desautorização do próprio docente, que não se vê como professor de literatura. Ou ele, não, eu dou, assim, eu uso texto literário, mas assim, para ensinar um termo, né, alguma questão gramatical, ou para trabalhar um determinado tema transversal, mas não no sentido de tratar a literatura como um campo específico de saber que tem os seus próprios, o seu próprio conteúdo, né? E aí isso gera algumas consequências, assim. E uma das consequências é o que a Teresa Colomé, que é uma pesquisadora espanhola, ela vai falar sobre essa vacilação didática frente aos objetivos e às metodologias específicas. O que é uma vacilação didática, né? Quando eu não sei muito bem, acho que eu vou por aqui, eu acho que eu vou usar esse texto para trabalhar, não sei, argumentação. Ah, não, acho que vou usar esse texto aqui para trabalhar sintaxe, ou vou trabalhar o tema do... Então, assim, a gente vai tentando, né, trabalhar e encontrar um espaço, mas ele não está garantido, muitas vezes pelos currículos, pela estrutura escolar, né, pela precarização do trabalho. O professor não pode ser o autor do seu trabalho, então muitas vezes ele não consegue inserir a literatura e também não sabe como. Só que isso gera, muitas vezes, um discurso, né, toda essa narrativa de um fracasso, né, que culpa o professor e a professora. No final das contas, existe um discurso aí de culpabilização docente, né? A gente é culpado por tudo, né, gente? Assim, agora nessa pandemia, assim, o que a gente tem que se defender é impressionante. Assim, é tão contraditório discursos que dizem que a educação é tão importante, tão relevante, né? Ao passo que nós somos totalmente desautorizados a todo momento, sobre tudo, né? Não somos consultados para falar sobre nada que tem a ver com educação. Mas na hora de apontar o dedo e dizer que nós não damos conta, né, é muito fácil. Então, esse discurso da culpabilização, a gente precisa desconstruir. Porque existe esse problema, mas ele não é culpa do professor. Ele é culpa de uma série de questões contextuais, né? Então, para a gente desconstruir isso, eu trouxe dois caminhos assim para a gente pensar. Pode seguir. O primeiro deles tem a ver com a questão da formação inicial, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu estou aqui na escola, que é um campo de estágio, então eu estou aqui de olho, né, no que esses estudantes de graduação vêm, como que eles vêm, o que está acontecendo e o que aconteceu com a minha própria experiência, né, como que foi a minha formação inicial, como que eu observo que foi a formação inicial dos meus colegas, né, será que é uma coisa só do Rio de Janeiro? Não, mas aí você vai lá para São Paulo, e São Paulo, né, que é uma referência, uma coisa impressionante, estou lá na USP, mas aí a graduação igual, assim, né, na precarização da formação de licenciatura. Então, assim, é um fenômeno que me parece nacional, e aí eu acho que a gente pode conversar depois, ao final, né. A formação inicial, ela é uma questão, ela é um território cheio de tensionamentos. E aí, assim, a quem compete a formação inicial? Você tem aquela parte de ensino, no geral, né, filosofia da educação e tal, que compete à faculdade de educação, e você tem o ensino D, e aí ensino de língua portuguesa, ensino de literatura, ensino de biologia e tal, que aí compete aos institutos. No caso nosso, é o Instituto de Letras. E aí vem a pergunta, mas isso acontece? Né? Isso acontece? Assim, na memória de vocês tiveram disciplinas que de fato trataram a literatura na perspectiva do seu ensino? Eu não tive. E na UFRJ, por exemplo, isso ainda não tem. Se você quer fazer, você tem que fazer uma optativa,
né? E em outros lugares, assim, também não existe. A questão da literatura infantil e juvenil, né? Você ser um crítico, um professor que consegue eleger os livros e as leituras, não tem. Essa disciplina também ou é optativa, ou sequer existe. Eu tive que fazer uma especialização, né? Então, assim, existe dentro dessa realidade da formação inicial vários problemas e ausências, né? Essa dicotomia entre bacharelado e licenciatura. Vocês estão ouvindo o sino da igreja de novo, gente? Não tá. Mas tá tudo bem, né? Ou seja, o saber do bacharelado, ele é mais valorizado, né? E o saber da licenciatura é um saber subalternizado, digamos assim. Vou usar uma palavra meio forte, mas essa é a impressão que eu tenho, né? Existe uma ausência de formação em práticas voltadas para o ensino de literatura. E ao passo que também, assim, a crítica literária, você como estudante de letras que vai se formar, alguém que é crítico, então você também não se sente autorizado, nós não saímos de lá autorizados a fazer crítica literária de maneira autônoma, porque existe um discurso tão hierarquizado, né, de que, olha, antes de você ler esse texto aqui, você tem que ler 50 artigos que já vão ter dito coisas sobre esse texto. Então, a sua experiência leitora, ela já é invisibilizada e deslegitimada desde a sua formação inicial. Né? Então, é com essas marcas que o professor vai se formando, marcas de ausência e marcas de desvalorização da própria experiência. Né? E aí, pode passar. A gente vai, até pegando o que a Zilberman, né, a Regina Zilberman, que é uma grande estudiosa também em questões de literatura infantil juvenil, também na formação do leitor literário, né? Ela faz a pergunta: que literatura para a escola? Que escola para a literatura? Então, a gente tem aí todas essas questões, essas ausências da licenciatura em relação ao ensino de literatura, ela gera consequências na escola. Então, essa vacilação didática, ela tem muito mais a ver com essas questões estruturais do que com uma incapacidade individual de um professor ou de uma professora, né? Então, nessa vacilação, nessa ausência de reconhecimento dessas práticas, desses paradigmas, que caminho seguir como professor de literatura, como mediador, a gente passou e passa por várias maneiras, né? Algumas delas todo mundo vai reconhecer. Por exemplo, o paradigma impressionista, que é aquela literatura de admiração. Então, você lê aquele texto muito importante, geralmente é o cânone, né? O cânone ocidental, branco, etc. e tal, que é totalmente dotado de um elitismo cultural e que esse texto é extremamente difícil, né? E são poucos que terão acesso. Então, existe essa perspectiva impressionista, de uma leitura de admiração, que a gente pode chamar. Por outro lado, também já passeamos pela supremacia do texto, que é esse predomínio das bases estruturalistas e formalistas. Então, assim, eu vou pegar esse texto aqui, eu vou dissecar esse texto. Mas o leitor não existe, é o texto. Né? Então, existe um predomínio do texto e uma ausência do leitor. Por outro lado, eu até vou pular o estudo sobre o gênero, existe a noção do prazer do texto, que aí está focada completamente no leitor. Então, assim, é um prazer que só pode vir da facilitação. Quando eu falo de prazer, né, tem uma noção de facilitação, da leitura como um deleite, da leitura como algo que só vai entreter e fazer bem, quando a gente sabe que a literatura não é sobre isso, ou não é só sobre isso, né? A literatura assomar-se a um abismo, como diz a Graciela Monte, que é uma estudiosa e uma escritora argentina. Então, assim, ou é o texto, ou é o leitor, e no seu prazer, né? E também essa ausência da literatura na perspectiva didática, né? A literatura não se responsabilizando por isso, faz com que os estudos linguísticos, por exemplo, que estão muito mais desenvolvidos nesse sentido, né, se apropriem, nesse caso, do texto literário. Porque existe um problema com gêneros textuais? Claro que não. Mas os gêneros textuais estão inseridos numa perspectiva linguística.
né? O texto literário, ele não é mais um gênero textual. Ele é um campo específico de saber. E dentro dele já existem vários gêneros. Então, olha quanta imprecisão, né, e quanta ausência de espaço para a gente construir um caminho mais firme, mais sólido, né, para esse professor caminhar e, de fato, formar e contribuir para a formação dos seus leitores, né? Pode seguir, pode seguir. Aí a Zilberman, ela até sobre isso fala, para a gente fechar esse pensamento. Educa-se para ler, não para a literatura. Assim, dificilmente a literatura se apresenta no horizonte do estudante, porque, de um lado, continua sacralizada pelas instituições que a difundem, e, de outro, dilui-se no difuso conceito de texto ou discurso. Então, é exatamente isso que a gente estava falando ali. Então, assim, ler, né, essa fala de que ler é importante, é uma construção comum. Mas, assim, como ler? O que lemos? De que maneira lemos? Quem lê? O que lê? O que se lê na escola? Como se lê na escola? Então, assim, são perguntas que a gente tem que fazer para a gente, de fato, garantir a leitura literária na escola. Porque é disso que estamos falando, né? Do professor leitor de literatura, professor especialista nisso, né?